Pai do Senhor, irmãos, vamos estar dando início a mais uma matéria, mais uma lição da matéria de homilética, né? Espero que você esteja gostando dessa matéria. Você que é aluno de teologia, pegue lá a sua apostila, na lição 4, página 35, a base do sermão. Amém? Antes de tudo, vamos estar dando início, fazendo oração a Deus, pedindo que Deus nos guie, nos dê sabedoria nesse momento, para que nós possamos desempenhar uma boa aula e que você possa aprender de uma maneira muito satisfatória. Amém, irmãos? Senhor, meu Deus, meu Pai Celestial, nós te louvamos, te damos graça por essa oportunidade ímpar nas nossas vidas, de estar mais uma vez, Senhor, transmitindo a Tua palavra, ensinando esses alunos que estão aprendendo, Pai, os caminhos corretos para fazer o que é melhor para Ti, Senhor. Fazer o melhor para Ti, Senhor. Meu Deus, meu Pai Celestial, abençoa cada um. Senhor, meu Deus, meu Pai, fica conosco. Nós te pedimos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá, então? A base do sermão. No texto 1, página 37, texto bíblico básico do sermão. O texto bíblico básico do sermão. Tá? O texto bíblico básico do sermão, que significa a palavra texto, ela deriva do verbo latino tecere, que quer dizer tecer, construir, reunir, compor. O verbo latino tecere, texto, quer dizer compor, organizar pensamento, o pensamento em uma obra escrita ou declarada. Dentre as várias acepções, temos conjunto das palavras de um autor em um livro, um folheto, um documento, passagem da Bíblia, que se toma para servir de tema ou assunto de um sermão. Ou seja, o texto é o tecido que dá roupagem à pregação, isto é, a textura ou a base do sermão. Lá no texto 1, no parágrafo 1, 2, 3, 4, vai dizer assim, ó, Jesus usou este método quando foi à sinagoga de Nazaré, onde leu o texto de Isaías e depois comentou. Então o texto ele sempre vai ser o base para a construção do sermão. Tá? O texto é tecido a roupagem da pregação, né? Isto é, a textura ou a base do sermão. Na pregação, o texto refere-se à porção escolhida das Escrituras. Né? Você vai escolher um texto dentro das Escrituras, a qual é a base do seu sermão e será desenvolvido. Isso será o tecido, né, da construção do sermão. Os judeus tinham o costume de ler longos textos bíblicos nas sinagogas e explaná-los. Ok? Jesus usou esse método quando foi à sinagoga de Nazaré, né? Nós acabamos de falar aqui. Na sinagoga, leu o texto de Isaías e depois comentou. Paulo, em Antioquia, sua primeira viagem missionária, fez um amplo discurso numa sinagoga de judeus. A leitura de textos das Escrituras era um hábito das reuniões judaicas. As Escrituras eram honradas e tinham primeiro lugar nas reuniões. Né? Gostaria que depois você veja lá Neemias, né? No capítulo 8, verso 8, Atos 13 e 27 e Atos 15 e 21. Vamos ver aqui rapidinho na passagem, aleluia, na passagem de Atos. Vamos ver aqui, passagem de Atos, capítulo 13, versículo 27. Inclusive o livro de Atos é a próxima lição que teremos, né? A próximo módulo que teremos mês que vem. Livro de Atos, capítulo 13, 27. Isso.
por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém, e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas, que se leem todos os sábados. Ó, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados, né? Então era lido ali todos os sábados as escrituras, ok? 5 razões da necessidade do uso de textos bíblicos nas pregações, né? Vamos lá? 5 razões da autoridade à mensagem, ou seja, a gente nunca vai usar um outro texto de um livro qualquer para ser base nas nossas pregações ou sermões. Uma palestra, um seminário, qualquer, nesse sentido que seja, será usado um livro, uma passagem de qualquer outro livro. Tem que ser necessariamente as escrituras. Você vai escolher dentro da escritura um texto que vai servir de base. Então a mensagem, usando o texto bíblico, ela dá autoridade à mensagem. 2. Exerce influência irrestrita para que o pregador se mantenha dentro do seu tema. Unifica o sermão. Prepara o povo para o sermão. Serve para promover variedade na pregação. Ok? Nós estamos ainda no texto 1, tá? Aleluia. Então, 5 razões da necessidade do uso de textos bíblicos nas pregações, né? Primeiro, que dá autoridade da mensagem, né? A palavra de Deus exerce influência irrestrita para o pregador, né? Unifica o sermão, prepara o povo e serve para promover variedade na pregação. O uso das escrituras na pregação é imprescindível, porque reforça o conceito de que a palavra de Deus é a força motriz da pregação. Então é imprescindível você não usar um texto bíblico, você tem que usar, né? Porque é ele que dá a força motriz, ou seja, ele que dá a direção para a pregação. Ao anunciar um texto bíblico para a base do seu sermão, o pregador está implicitamente proclamando a autoridade da palavra de Deus. Amém? Vamos lá para o texto 2. Né? Texto 2. Escolha de textos bíblicos. Isso aqui é interessante para os alunos que vão já começar a construir o seu sermão. Tá? Escolha de textos bíblicos. Certos princípios e regras merecem a devida atenção. Quanto à escolha de textos, para que haja interpretação, para que não haja interpretações distorcidas e erradas. A escolha deve ser feita com cuidado e espírito de constante oração, né? Então o pregador, o aluno de teologia, agora de homilética, quando ele for escolher um texto, né, ele precisa escolher e ser feito com cuidado, né? E o espírito de constante oração, né? Então tem que estar em oração, em sintonia com o Espírito Santo de Deus. Eis, portanto, algumas regras que, segundo cremos, lhe ajudarão na escolha de texto para o uso das suas pregações. Eu dei uma liçãozinha para os alunos construir um sermão. Então aqui nós já vamos começar a dar uma ideia, uma base, para vocês começarem a entender, a construir o sermão de vocês. Tá certo? Vamos lá então? O quadro ali da página 39 da nossa apostila, o quadro da página 39 vai nos dar alguns exemplos, né? E eu queria ler com vocês. Primeiro, pegue lá a apostila de vocês, eu vou dar um tempinho para vocês. Peguem lá a apostila de vocês, lá na página 39, lá no quadrado cinza de vocês, tá assim, ó. Primeiro, escolha textos que expressem pensamentos completos e preferivelmente, completos, ou seja,
Vamos lá, um exemplo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, é um texto completo, que quando você lê, você já automaticamente você entende, né? Então expressa pensamentos completos, de fácil entendimento, né? Principalmente para alunos que estão começando agora a construir o seu sermão. Procurem e escolhem textos completos. Escolha textos claros para você mesmo. Ou seja, que você leia e você entenda o que o texto está querendo lhe passar, né? Bem como para o povo que você vai pregar. Então primeiro você tem que entender de maneira clara, para que o povo também possa entender de maneira clara. Tá? Um exemplo lá, Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Tá? 3. Evite textos obscuros, principalmente quando se trata de texto base para a pregação. Textos que dentro de uma sala teológica já dá um grande alvoroço na discussão. Textos que dentro de um debate já gera várias discussões e várias linhas teológicas. Textos que vão trazer ao povo ficar assim sem saber o que pensar. Evite esses textos. Por exemplo, lá, portanto deve a mulher, por causa dos anjos, trazer o véu na cabeça. Isso é algo que a gente discute muito dentro de uma sala de aula. E para você trazer isso de uma mensagem, um culto, que você tem ali 30, 40 minutos, você tem que explicar de maneira que as pessoas que estão ali saiam entendendo aquilo que você veio trazer. Se ficar alguma dúvida, você fracassou no seu sermão. Então, evite esses textos obscuros, né, para que você não saia prejudicado. Escolha textos objetivos, textos que respondam às necessidades mais prementes do povo, ao qual ministrará a palavra de Deus. Exemplo, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, Romanos 3:23. Ou seja, objetivo, todos pecaram, mas todos carecem da glória de Deus. É um texto objetivo. Você sabe o que ele quer dizer, certo? Ele tem endereço. 5. Escolha textos sobre os quais não há dificuldade de interpretação. Hermenêutica, né, é uma matéria que nós vamos ter também, a arte de interpretar o texto. A hermenêutica, isto é, a escolha de texto de fácil interpretação. Tá? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Um texto de fácil interpretação, de conhecimento de todos, né? Então escolha textos assim. Escolha textos sobre os quais não há dúvidas, como João 9:31. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Se você observar o contexto, desde o texto, entenderá o que o versículo quer dizer, né? Então você vai ver o texto, o contexto, e você automaticamente entende e não tem dúvidas do que o texto quer dizer. Então procure escolher texto dessa forma. Escolha textos dentro do limite da sua capacidade de explaná-los. Tá? Um comentário inseguro, olha lá, um comentário inseguro acerca de um texto que você não conhece, inteiramente desapontará seu auditório. Né? Exemplo, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto, deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos e converta-se ao Senhor, porque se compadecerá dele e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então se você não vai conseguir explaná-lo de uma forma coerente, que você consiga fazer com que o povo entenda, né, aquilo que a gente falou sobre os textos obscuros, ou textos que você não vai ter um domínio, né, evite esses textos, principalmente quando você está iniciando na sua carreira de pregador, na sua carreira, vamos dizer assim, ministerial, né, de pregador ou professor. Ok? Texto 3. Ainda estamos no texto 3. Agora da página é a continuação, né, dos textos bíblicos, né?
ao escolher o texto bíblico, lá no texto 3, da página 40 da nossa apostila. Irmãos, enquanto nós já estamos indo para o meio desse vídeo, eu quero aproveitar para você, aluno que está assistindo o vídeo, parte da prova, tá? Está na página 45, tá? Na revisão da lição, tá? 5 perguntas tem ali: 4.18, 4.19, 4.20, 4.21 e 4.22. 5 perguntas que eu quero que vocês respondam para mim e mandem para mim no meu WhatsApp, para que possa validar já as primeiras 5 perguntas da prova. São então da página 45. Eu fiz isso para que vocês possam estar assistindo o vídeo, tá? Porque se eu mandar a prova para vocês separado, alguns não vão assistir o vídeo, isso a gente sabe. Então tá aqui, então as 5 primeiras perguntas da prova está na revisão da lição na página 45. No próximo vídeo que eu vou fazer, também vou fazer mais 5 perguntas aleatórias dentro da própria apostila, para fechar então as 10 perguntas da prova, ok? Então as 5 primeiras estão lá na página 45, todas as 5 perguntas. Assinale com X a alternativa correta, todas as perguntas ali da página 45, ok? Voltamos lá então, texto 3, a escolha da base dos textos bíblicos. E antes de ir para o texto 4, eu quero ler com vocês aqui a continuação. Também tem um quadro lá na página 40. Eu quero discorrer com vocês. Já podemos notar que a escolha de textos bíblicos para os sermões exige um pregador todo o cuidado possível. No texto anterior estudamos alguns requisitos sobre a escolha de textos. Vejamos outras regras importantes e indispensáveis para a pregação e sermões. Escolher textos. 1. Escolher textos que sejam bastante conhecidos do seu auditório. Tá? Quanto mais conhecido o auditório, melhor vai ser para você. Ah, mas pastor, todo mundo prega. Eu já vi um monte de passagem de pregação, de pregadores, sobre Jesus andar sobre as águas. Mas a palavra de Deus, ela se renova todos os dias. Então, todos os dias que você pregar sobre Jesus andar sobre as águas, Deus vai trazer a você uma revelação diferente, através do Espírito Santo de Deus. Então você pode morrer ouvindo essa mensagem de diversos pregadores, cada um vai trazer uma visão e uma revelação da parte de Deus. Escolher textos que justifiquem o tema do seu sermão. Textos que representem o nosso sermão. Textos que o tema se irmanam com a pregação. Ou seja, escolha texto que vai casar junto com o seu tema. Você não vai falar, por exemplo, um exemplo bem simples aqui para vocês entenderem, sobre Neemias, a construção. Vamos construir e tal, a construção dos muros, erguer os muros da cidade, levantar novamente. Você não pode ponhar esse tema, construir, levantar muros, e de repente pegar a passagem de Josué e pregar sobre a queda das muralhas de Jericó. É totalmente contrário. Um você está construindo e o outro você está derrubando. Então, escolha textos que vai casar perfeitamente com o tema que você escolheu para a mensagem que você vai pregar. Escolha textos que despertem o interesse e a atenção do auditório. Escolha textos que você sabe que vai chamar a atenção, que o pessoal vai ficar eufórico para entender o que você quer passar através daquele texto. Então, procure escolher texto dessa forma. Escolher textos que antes falam ao coração do pregador. Quanto já não viu falar? Hoje eu vou pregar uma mensagem que eu estava meditando e o Senhor falou ao meu coração. Então, primeiro tem que falar ao coração do pregador. Primeiro fala-se ao coração do pregador. Ok? Escolha textos que apelem à imaginação dos ouvintes. Textos que apresentem algo que ver, algo que sentir, algo que fazer.
Apelar à imaginação dos ouvintes com a escolha inteligente do texto implica em dizer uma verdade concreta através dos meios qual possam levar o auditório a meditar sobre a verdade exposta. A Bíblia apresenta a história de um certo profeta que usou uma parábola para a imaginação da consciência de Davi, né? Ou seja, o profeta que começa a fazer o rei Davi a pensar, né? Para sensibilizar a consciência do rei sobre o seu pecado, Natã fez um longo discurso sobre o período do pecado de adultério, mas apelou à imaginação do rei. No final da história, ele fez a devida aplicação direta e pessoal ao rei, dizendo: "Tu és o homem", né? Então ele fez uma história, construiu toda uma história para Davi se envolver naquilo e depois aplicou, né? Está em 2 Samuel, capítulo 12, verso 7. Vocês podem acompanhar lá, tá bom? Texto 4, lá da página 41. Tá? Estamos quase partindo para o final. Texto 4, página 41. Interpretação de textos bíblicos. Né? Isso aqui é fantástico. É dever do pregador interpretar e aplicar o texto de acordo com o seu sentido real, né? Tendo cuidado de não forçar o mesmo a dizer além do que diz. Muito cuidado nisso, né? Pregadores que tentam forçar o texto a dizer o que ele não está dizendo, né? Coisas que você supostamente tem acontecido, né? Algo que a Bíblia não diz, historiadores também não diz, mas que acabou virando uma lenda, uma cultura do povo dizer que é. Então tome muito cuidado para dizer o que o texto não está dizendo, tá? Você deve verificar inicialmente a linguagem usada do texto, se é literal ou figurada, ok? A Bíblia é um livro repleto de linguagem figurada, tá? Por isso mesmo o pregador é exigido ao máximo de cuidado quanto à sua interpretação. Conhecer as línguas originais em que foram escritos no Antigo e no Novo Testamento, maneiras, costumes bíblicos contribuirão eficazmente para uma correta e fiel interpretação da palavra de Deus. Eu vou mandar para vocês no grupo nosso de teologia do WhatsApp, a maneira que eu gosto de usar para ajudar a interpretar o texto, tá? E da maneira que eu faço para interpretar o texto, ela vai muito nessa questão aqui, de eu conhecer o panorama da época, através dos nomes que estão sendo citados, através do costume, através da linguagem, através do cenário que está sendo construído ali aquele texto, né? A história que está sendo construída, de que maneira ela está sendo construída, para que a gente possa fazer uma interpretação correta do texto, ok? Recorrer ao texto, né? Aqui nós estamos falando na página 41, no tópico 2, lá embaixo, recorrer ao contexto, recorrer ao contexto. Recorrer ao contexto significa examinar o que precede, o que sucede ao texto escolhido, né? Há uma regra em hermenêutica bíblica afirmando que não se deve interpretar o texto bíblico isoladamente, sempre recorrer ao seu contexto. Por exemplo, você nunca vai pegar um versículo isolado ali e pregar em cima daquele versículo. Você tem um contexto, né? O que é o contexto? Por exemplo, você pega ali, por exemplo, eu preguei esses dias João capítulo 4, se não me engano, deixa eu dar uma olhada. João capítulo 4 e versículo 4. Preguei João capítulo 4, versículo 4. E era necessário Jesus passar por Samaria. Pronto, eu li isso para a igreja. Mas, para mim preparar o sermão, eu não fiquei só ali neste versículo. Eu fui ver todo o contexto histórico.
Por que Jesus tinha necessidade de passar em Samaria? Por que Jesus passou em Samaria? Quem estava lá? O que aconteceu? Ou seja, o que aconteceu antes que motivou a Jesus ir para Samaria? Então eu peguei todo um contexto, antes e depois daquele versículo, para construir minha mensagem. Ou seja, eu não peguei aquele versículo isolado e parti dali, né? Então, para você construir um bom sermão, a regra da hermenêutica é você usar o contexto bíblico para você poder construir o seu texto e o seu sermão, ok? O seu sermão. Vamos lá, na página 42, no tópico 3, explicar a Escritura pela Escritura. A Bíblia interpreta a Bíblia. Realmente, o confronto da Bíblia com a Bíblia resolve suas aparentes contradições, né? Todas as perguntas e as respostas pela Bíblia ela mesma responde, tá? Então, sempre que você tiver uma dúvida, pode ter certeza que a Bíblia mesmo vai responder para você. A Bíblia mesmo. Por exemplo, se você está lendo lá que Jesus morreu, e quando Jesus morre, o véu do templo se rasga, de alto a baixo, né? Aí você vai perguntar, mas por que o véu do templo se rasgou? Por que existia um véu dentro do templo? Aí você vai lá em livro de Levíticos, você vai ver o porquê que existia. Você vai lá dentro da própria Bíblia, você vai ver a construção, você vai ver a maneira que foi feito. Então, assim, a própria Bíblia dá os significados do porquê, né, do templo ter um véu, ok? Então, assim, a Bíblia, ela mesma se interpreta. Basta você pesquisar e ir atrás, ok? Texto 5, partimos aí para o final, né? E aqui eu quero me ater um pouco. Como estudar o texto bíblico? Isso aqui é fantástico. Como estudar o texto bíblico? Para nós irmos para o final agora. Para a interpretação da Bíblia, algumas regras são indispensáveis. Em primeiro lugar, você deve saber por quem, quando, a quem, por quê, onde e como foi escrito o texto. Isso você vai descobrir através de pesquisa, ok? Tanto com textos extras bíblicos de pensadores ou escritores históricos que vão te ajudar a entender, por exemplo, onde, como, né, quando, enfim, visto que o mesmo foi escrito numa época distante da nossa. Então você precisa entender o panorama bíblico daquela época, né? Deve saber como Deus falou e guiou os escritores do passado. Então aquilo que você não acha nas escrituras estas bíblicas, vamos supor assim, dicionários bíblicos, né? A Bíblia também vai te dar respostas. Então, assim, hoje nós temos uma gama de situações que podem nos ajudar a construir um sermão. Eu entendo e eu já ouço isso há muito tempo, que nós estamos vendo uma geração que mais tem acesso à informação, mas é a geração mais preguiçosa que tem. Pregadores que estão pulando etapas, né? Homens e mulheres que estão pulando etapas, né? Eles pulam a sala de aula, eles pulam o estudo, por causa do nosso movimento que nós estamos tendo. Movimento de grito, movimento de pular. Eu sou do fogo, eu gosto. Pulo também no altar, dou glória, falo língua estranha. Mas eu vejo tantos jovens despreparados, falando tanta besteira, que me preocupa, né? Porque não tiram tempo para estudar a palavra de Deus. Não tiram tempo, pulam etapas da sua vida. Quando chegar lá na frente, vão falar, poxa,
perdi um grande tempo da minha vida. Podia ter estudado. Então, vá atrás, né? Em segundo lugar, você deve procurar descobrir o que Deus quer falar a nós hoje, por meio daquele texto. Ou seja, o texto é antigo. O texto é lá de trás, lá do passado. Mas ele sempre quer falar conosco hoje. Hoje. Então, sempre vai ter aplicação para nós hoje, por meio daquele texto. Ok? O que significa o texto naquela época? Né? Tá lá na página 43, no primeiro tópico lá, o que significou o texto naquela época. Sem o conhecimento do significado do texto, que ele foi escrito, torna difícil a interpretação correta. Então você precisa saber primeiro o porquê que ele foi escrito naquela época, para quem ele foi escrito, quando ele foi escrito, né? Por isso devemos considerar quando, a quem e por que foi escrito. Né? E por que foi escrito? Uma passagem que eu acho fantástica é uma mensagem que eu prego sobre Jeremias, sobre quando ele escreve o rolo, a Baruque escreve o rolo que Jeremias dita, e o rei Joaquim rasga o rolo. O contexto histórico está dizendo que Jeremias está escrevendo para Joaquim todas as palavras que Deus deu para ele através de todos aqueles anos para que o povo voltasse para Deus, para que o povo voltasse para a presença dele, senão a grande ira do Senhor viria sobre eles. Né? Mas aplicando para nós hoje, trazendo para nós, então eu tenho já o contexto histórico, eu já entendi o contexto histórico. Aplicando para nós hoje, quando Joaquim rasga o livro, a Bíblia diz que Deus procura de novo Jeremias, diz: Jeremias, escreve de novo outro livro. Escreve nele todas as palavras que estavam no outro. E ainda acrescenta palavras novas. O que eu vou trazer para mim hoje? Poxa, por mais que as coisas não estão dando certo, por mais que Satanás tentou rasgar a minha história, eu vou escrever de novo, porque Deus tem coisa nova para mim. Então eu descobri o contexto histórico e apliquei para hoje. Então isso que a pessoa que vai construir o sermão precisa entender. Ok? Estudar o texto à luz da Bíblia no seu todo. Os textos paralelos contribuirão consideravelmente para o conhecimento da relação entre os mesmos. Né? Nenhum texto pode ser interpretado isoladamente. Por isso, qualquer interpretação isolada trará incalculáveis prejuízos espirituais para o pregador e para o povo. Ok? Então, aqui, estudar o texto à luz da Bíblia em seu todo, né? Às vezes o texto por si se interpreta, entretanto, há textos que exigem um estudo primoroso e amplo, e a melhor maneira de realizar o estudo é comparando o texto-chave com outros, entendeu? Então, compare, procure não usar isoladamente o texto, né? Procure outros, dentro da Bíblia, outros textos que vão bater de encontro com aquilo que você está preparando. Ok? Aplicar o texto, estamos partindo para o final, para a vida atual. Isso significa, está lá na página 43, tópico 3. Isso significa aplicar o sentido do texto à nossa presente situação. Não precipite em interpretar as Escrituras, né, de qualquer maneira, acima de qualquer outra virtude. Recomenda-se prudência, consequente o espírito de oração, consequente espírito de oração, perdão. A Bíblia não deve ser pregada apenas no sentido histórico, ok? Então você descobre o sentido histórico, tá? Mas ela não deve ser pregada apenas no sentido histórico, mas ela possui sua dinâmica espiritual, um
uma tríplice significação, ou seja, uma tríplice significação. Aqui, ó, quer ver? História, quando trata de fatos e pessoas do passado. Ou seja, você descobriu o conceito histórico do texto. História, quando se trata de fato das pessoas do passado. Ou seja, o que aconteceu lá na época, né? O cenário histórico da época. Daí você traz para o atual. Quando tratam do desejo divino em despertar no homem o interesse e a busca de santificação plena. Ou seja, você vai trazer para os dias atuais aquilo que você descobriu do passado. Futuro, quando trata das coisas que ainda não foram reveladas, mas que serão muito em breve. Ok? Então, aplicar o texto para a vida atual. Ok? Pessoal, terminamos então a nossa quarta aula. Espero que vocês tenham gostado. Para quem assistiu o vídeo todo aí, percebeu que mais ou menos no meio do vídeo nós explicamos aonde está as perguntas da prova, as 5 primeiras perguntas. Então vá lá, responda as perguntas até quinta-feira para mim, tá certo? Porque na quinta-feira tem novo vídeo e nós se encontramos lá, se Deus quiser. Deus abençoe, uma boa semana a todos. Fiquem com Deus.